Bom dia! Vamos então para o nosso quarto módulo do curso de Programação e Linguagem C, usando uma abordagem gráfica. Nesse módulo de hoje, então, o nosso objetivo então, é estudar a entrada de dados via teclado e mouse, que vai ser então o necessário para que a gente possa então fazer programas interativos. No módulo passado, nós vimos então animações, mas ainda sem interação. Então, só recapitulando aqui, então, até esse momento, nós já temos então lá disponível no site, né, então 4 módulos, inclusive este hoje, e também temos duas apostilas. Uma apostila sobre algoritmos, que explica então a lógica de programação e vários aspectos do algoritmo, que são bem importantes também conhecer, e uma apostila bem ampla de linguagem de programação C, focada em programação convencional. O que é a programação convencional? É aquela programação orientada mais a imprimir texto, tá? E não imprimir recursos gráficos, tá? Mas que ao final desses nossos vários módulos, então vocês deverão conhecer toda então também essa apostila para ter também conhecimento da programação C, que não é só focada em recursos gráficos. Então tem muito material no site para vocês já estudarem. Retomando então o módulo passado, tá? Só abrindo um breve parênteses aqui. Então nós vimos a nossa primeira animação gráfica, que consiste então, deixa eu mostrar aqui rapidamente, né? Em mostrar uma bolinha que andava na tela da direita para a esquerda, tá? O que eu esqueci de comentar então rapidamente é que tem um programa chamado Fraps, que é esse que está aqui em cima, vocês podem ver aqui, Fraps, tá? Que quando vocês rodam ele, então ele permite exibir com que velocidade o monitor está atualizando na tela. Então, se eu clicar aqui rapidamente aqui na nossa Canvas, vocês vão ver então que aqui em cima agora apareceu a velocidade com que o monitor está, que a placa de vídeo está mandando informação para o monitor. Aqui no caso está 95, 96, tá? Que é o mais ou menos esperado. Por quê? Porque aqui na nossa programação, voltando aqui para o nosso código, né, nós colocamos aqui um sleep de 10. Então, sleep 10 significa que ele vai chegar no máximo a 100 quadros por segundo. Se eu botar aqui um sleep de 1000, que seria 1000 milissegundos, ele vai renderizar apenas uma vez por segundo, e aí vocês vão perder a interatividade. Tirando fora aqui o nosso sleep, tá? Eu fiz aqui já uma simulação e o programa chega próximo aqui a 5000 frames por segundo, tá? Então, e o que impacta tu rodar a 90 ou rodar a 5000? Aqui embaixo eu mostrei aqui então o uso da CPU. Por exemplo, rodando aqui a 100 fps, a CPU fica em 1% de uso. E aqui embaixo a placa de vídeo, ela fica na faixa de 3% de utilização. E a animação a 100 fps é uma animação super fluida também, não tem problema. Por sua vez, se eu rodar aqui a minha aplicação a 5000, ou seja, sem controle de FPS, a minha CPU vai a 22% de uso e a placa de vídeo vai a 87%. E aqui, inclusive, mede a temperatura da placa de vídeo, aqui o monitor do Windows, e a temperatura estava em apenas 54 graus, porque eu rodei por pouco tempo essa aplicação. Mas essa simples bolinha aqui que vai e volta na tela, sem controle de FPS, pode levar a placa aqui a chegar a 90 graus, 100 graus de temperatura e gastar muita energia. Então a ideia é mostrar então que não tem por que rodar a aplicação com um FPS tão alto. Então por isso que a gente colocou aqui no nosso código, né? Nós colocamos então aqui aqui o nosso sleep, tá? E a partir então de um FPS, vocês vão ajustar então a velocidade que a nossa bolinha vai incrementar ou vai decrementar para ter uma animação condizente com o que vocês querem fazer, tá? A partir de hoje nós vamos precisar agora fazer muitas interações. É importante então que a gente tenha um controle de velocidade de animação apropriado, certo? Na sequência, nós vamos ter um módulo focado justamente no controle de FPS, mas vai ser um módulo mais para frente, nós vamos aprender a fazer um controle melhor dessa velocidade e outras coisas relacionadas, certo? Então, o nosso foco de hoje então é fazer entrada de dados, tanto via teclado como via mouse. E o primeiro programa que nós fizemos já interativo,
que foi lá no módulo 1, foi então um programa, né, que mostrava justamente que o sistema de coordenadas, certo? Aqui vocês tinham uma interação com o mouse, e à medida que eu movia então o mouse, eu mostrava aqui então a coordenada que o mouse estava andando na tela. Isso aqui então vai ser dado já como exercício para que vocês possam então fazer essa implementação aqui. Esse demo aqui, como não tem controle FPS, que a aplicação está rodando aqui na faixa de 1500 atualizações por segundo, tá? Então não é o objetivo nosso. Nesse caso não vai influenciar, mas é importante que vocês tenham em mente que sem controle FPS tudo vai gastar mais energia e vai superaquecer mais. Voltando para cá então, o que é a entrada de dados via mouse? Então, você já viram aqui aquele programa lá que eu mexo o mouse e ele mostra então na tela a coordenada. Para fazer isso, então, nós vamos usar uma função, você viu aqui uma função, né? Uma função da Canvas 2D que permite então eu ler a informação do mouse. Aqui embaixo já tem um console que sempre que vocês mexem o mouse aqui aparecia várias informações, tá? Inclusive, depois vamos entender o que são esses parâmetros aqui e vamos então começar a usar esses parâmetros para fazer programas interativos. Vamos começar então a ver como que essa função mouse funciona. Voltando aqui então para o código do CodeBlocks, nós temos aqui então a função render, que a gente já conhece bem, que é a função que desenha informações na tela, e temos também aqui a função mouse, que é a função então que vai ser chamada. Não interessa quem chama essa função, tá? Mas toda vez que o mouse for clicado ou mover, essa função mouse é chamada, então eu vou precisar processar os parâmetros para fazer então o que eu quero fazer no meu jogo, tá? Então, os eventos podem representar, por exemplo, que o mouse foi movimentado, que teve um clique de botão direito ou botão esquerdo, que o mouse foi desclicado, ou que a rodinha do mouse foi girada e tu vai dar um scroll, tá? Então, toda essa informação, então, ela vai ocorrer dentro da função mouse, certo? E agora, como é que eu faço, então? Eu vou precisar comunicar, lembrando, né, que toda informação de desenho tem que ser feita dentro da função render. Mas as funções de mouse são dadas dentro dessa função aqui. Então é importante, né, é crucial, é necessário que eu tenha variáveis globais. Você lembra das variáveis globais? Então, variáveis globais que vão ser usadas para comunicar entre a função mouse e a função render. Eu não posso mandar desenhar nada dentro da função mouse, tá? Aqui eu só posso ler informação. Tudo vai ser desenhado dentro da minha função render. Certo? Então, voltando para cá, então nós temos aqui, então, vamos poder fazer várias coisas com essa função. Então, olha só, aqui eu coloquei o protótipo da função para mostrar, então, como que ela funciona. E nós temos, então, aqui vários parâmetros. Um é o botão, que representa qual botão foi pressionado. Aqui, no caso, se esse parâmetro, que é um inteiro, aqui, ó, é uma variável inteira, tá? Button. Se ele for 0, o botão esquerdo foi pressionado. Se ele for 2, é o botão direito que foi pressionado. Aí depois tem o estado, que vai indicar se o botão foi pressionado ou se o botão foi solto, tá? Então é importante que eu também tenha controle sobre essa variável. Aí depois aqui tem a wheel, que vai representar então se a rodinha do mouse, o scroll, foi girado. Então 0 ele está girando e -2 não está girando. E a direção com que essa rodinha foi girada, para frente ou para trás. E também temos mais dois parâmetros, x e y, que representam então as coordenadas onde aconteceu o evento. Ou quando aconteceu o botão clicado, ou quando a rodinha foi girada, ou quando o botão foi solto. Enfim, sempre são as coordenadas do mouse quando aquele evento ocorreu. Certo? Então, olha só. Então, quando eu rodava aqui minha aplicação, vamos rodar aqui rapidamente no CodeBlocks, então aqui. Se eu rodar aqui meu programa, esse programa aqui não vai fazer nada, porque ele não está pintando nada. E se eu botar aqui, então, vocês vão ver, então, aqui, ó, que quando eu movo o mouse, várias informações aqui no console, elas são exibidas, tá? Então, vocês podem ver aqui no console, né? Tem muita informação aqui, mouse, que são os parâmetros que eu acabei de mostrar. Então, eu posso
clicar, eu posso soltar e vocês vão ver então como que esses parâmetros eles são modificados pelo nosso programa. Para ficar mais fácil entender, então, vamos mostrar na prática, né, como é que eu faço então esse controle. Então, olha só, entrada via mouse, tá? Então, eu tenho os botões, que eles podem estar pressionados, podem estar soltos, e podem também ser arrastados. O que seria um evento de arrastar? Arrastar é quando vocês apertam o mouse, movem e soltam. Então, esse é um evento de arrastar o mouse, tá? Então, para começar, vou começar a mostrar, então, como é que eu posso interpretar, então, esses eventos aqui. Vamos voltar para a Canvas, para o Code Blocks. E olha só, aqui eu já tinha duas variáveis, que era mx e my, que são variáveis globais que representam as coordenadas do mouse. Então, sempre que um evento do mouse ocorre, o que eu faço? Eu pego aqui as minhas variáveis x e y, que são os últimos parâmetros, e eu atribuo ele às minhas variáveis mx e my, que representam aqui mouse x e mouse y. Tá? Então, por exemplo, ó, dentro da função render, agora eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso mandar desenhar um texto. Em qual posição? Eu posso colocar, por exemplo, aqui na posição 100, 100, porque a variável mx. Então, eu quero imprimir quanto vale a variável mx no meu programa. Então, se eu rodar aqui meu programa, né? Vamos ver, aqui não, por que não apareceu nada? Porque faltou botar uma cor, né? Então, eu tenho que botar aqui em cima uma cor, né? Então, vou botar aqui uma color 1, nem sei que cor é, vamos lá, cor 1. Aí rodei aqui e apareceu aqui então, vamos aumentar aqui um pouquinho. Ó, apareceu aqui então a coordenada do mouse. Então a mouse X, ó, quando eu movo para a direita, a coordenada aumenta. Quando eu movo para a esquerda, ela diminui. Se eu mover em Y não acontece nada porque o Y não estou imprimindo a coordenada Y. Então aqui é muito simples, tá? Então, que nem aquele programa lá que eu mostrei das coordenadas cartesianas, então eu usei isso aqui para poder imprimir então as coordenadas na tela. Vamos melhorar um pouquinho mais, tá? Agora eu vou querer imprimir, por exemplo, onde está o mouse. Então, olha só, em vez de colocar na posição 100, 100, eu vou colocar aqui, por exemplo, na posição mx e na coordenada my, tá? Então, agora eu vou imprimir a coordenada x juntamente com o mouse, certo? Então, rodando isso aqui, olha só agora, ó. Agora a coordenada ela acompanha o mouse. Quando eu movo o mouse na tela, a numeração vai junto. Por quê? Porque eu usei as coordenadas do mouse para mover o texto na tela. Muito bem. Se eu vier aqui agora e colocar, por exemplo, aqui um círculo preenchido, em qual coordenada? mx e my. Vou botar aqui um círculo de raio 30 com 10 lados. Então, se eu rodar agora aqui, quando eu mexo o mouse, eu tenho então agora um círculo que está acompanhando o mouse. Então aqui já comecei agora a fazer tipo um programinha, um joguinho interativo, tá? Onde eu posso mover o mouse e mover uma bolinha juntamente com ele, certo? Então começa a ficar agora bem interessante a programação, né? Voltando para o nosso PDF então nós vimos aqui então que as variáveis x e y, então eu posso usar elas, já entenderam como é que elas funcionam, né? O que mais que eu posso fazer então? Então aqui embaixo estão alguns exemplinhos, né? Imprimir a posição do mouse a gente já fez, só que nós imprimimos apenas a coordenada x. Se eu quiser imprimir a coordenada y, então basta colocar mais um text lá e imprimir a posição. Um círculo que segue o mouse também nós já fizemos, né? Que mostramos aqui então, que é bem simples, né? Basta desenhar um círculo na coordenada mx e my. Sempre que o mouse mover, essas variáveis são atualizadas e quando manda desenhar, então ele vai ler essas variáveis globais e vai usar essa coordenada então para desenhar um círculo que acompanha o meu mouse, certo? Então, uma tarefa também bem simples de fazer, né? O que mais que eu posso fazer? Por exemplo, mudar a resolução do círculo, tá? Por exemplo, tá? Eu vou querer, então, usar uma coordenada do mouse para deixar o círculo mais redondo ou mais triangular, tá? Então, como é que ele pode fazer isso? Então, por exemplo, vamos assumir que eu vá desenhar um círculo
em uma posição fixa na tela. Então, vamos botar aqui bem no meio da tela. Por exemplo, aqui na posição 250, 250. Nossa tela tem 500 por 500, então 250 por 250 vai desenhar um círculo no meio da tela. E aqui está ele. Então, beleza. Agora eu posso mover o mouse, ele não está mais modificando. Vamos botar aqui uma cor melhorzinha, tá? Uma cor 2. Fica melhor, vamos ver se é vermelho. Pronto. Está aqui nosso círculo vermelho. Então, como vocês podem ver, né? Aqui está o nosso círculo vermelho. Então, olha só. O que eu vou querer fazer agora, então, é mudar a resolução do meu círculo, ou seja, esse 10 aqui, tá? Então, quando o meu mouse, quando eu mover para a direita, eu quero que o círculo tenha mais lados, tá? Então, se eu botar aqui, por exemplo, ó, vou usar aqui a coordenada MX para representar quantos lados vai ter o meu círculo, tá? Ele continua com raio 30. Então, olha só agora. Ó. Nesse momento, então, se eu mover para a esquerda, aqui, ó, quando x vale 3, vamos aumentar aqui um pouquinho mais. Olha só, quando x vale 5, eu tenho um pentágono. Quando x vale 6, ó, 6, um hexágono, 7, 8, 9, 10. Quando passa aqui de 20, já você não consegue perceber mais, tá? Mas esse ciclo, então, ele pode ter, ó, nenhum lado, 3 é o mínimo, né? 3 ele vai formar um triângulo, 4 um quadrado, um pentágono e assim por diante. Vou aumentar aqui um pouquinho o nosso raio, botar aqui um raio de 130, fica mais fácil enxergar, né? Então, olha só, à medida que eu vou movendo o mouse para a direita, ele, ó, então 3 é o mínimo, 2 não desenha nada, 3 é um triângulo, 4 é um quadrado, 5 é um pentágono e assim por diante. Quanto mais eu mover para a direita, mais lados vai ter o meu círculo. Então, uma forma interativa de você poder fazer, por exemplo, círculos com mais ou menos resolução usando o mouse. Como aqui o mouse mexe um pouquinho, ele anda rápido, como é que eu posso fazer para não ficar tão rápido assim? É muito simples, né? Vamos voltar aqui para o nosso código. Se eu pegar a coordenada MX e dividir ela, por exemplo, por 5, agora cada 5 cliques, cada 5 andadas do mouse, ele vai aumentar apenas um lado. Então, se eu rodar aqui agora e voltar aqui para Canvas, ó, então agora eu posso mover bastante, ó, e aí ele vai mais gradativamente aumentando o número de lados, porque eu dividi a coordenada do mouse por 5. Podia ser por 10, podia ser por 20, tá? Eu escolhi por 5, tá? Então agora, quando temos aqui, por exemplo, 15 por 5, 3, forma um triângulo. Quando der 20, forma um quadrado. Quando der 25, forma um pentágono. E assim por diante. Então, vocês podem brincar bastante de fazer interações, tá? O que mais que posso fazer? Eu posso também aqui mudar, por exemplo, o raio. Eu vou usar aqui, por exemplo, a minha coordenada MY agora para influenciar no raio e a coordenada X para influenciar no número de lados. Então, olha só agora. Ó. Quando eu movo para baixo e para cima, o círculo aumenta o tamanho, né? Vou botar para cá. E quando eu movo para a direita e para a esquerda, ele aumenta o número de lados. Então, eu posso ter agora aqui um triângulo bem grandão, ou um quadrado grandão, tá? Para a direita, a resolução, para cima e para baixo, o tamanho. Então, isso para mostrar, né, como é que vocês podem fazer, então, para fazer tratamentos, né, de entrada e saída. Como vocês viram, é, né, muito simples na Canvas fazer isso aqui. O que mais que eu posso fazer? Resolução já vimos, então agora testes condicionais, tá? Mas antes eu quero mostrar mais uma coisa, eu quero mostrar, por exemplo, o estado do botão, qual é o valor que ele vale, tá? Rodando aqui na Canvas, vocês viram, né, que quando vocês rodam um programa, aqui ela imprime várias informações, né? Então você pode aqui, se eu começar, por exemplo, aqui no programa, clicar no programa, deixa eu ver uma coisa aqui. E deu uma travada aqui. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu fechar aqui rapidinho. E rodar de novo. Tá, então, clicando aqui no programa, então, no console, a informação ela muda, tá? Então, vamos brincar um pouco com isso aqui agora. Então, olha só. Então, para isso, ó,
eu vou precisar o quê? Ter uma outra variável que vai guardar, por exemplo, o meu botão. Então vamos botar aqui o seguinte, vamos criar outra variável aqui no Code Blocks e vamos chamar aqui de int m de mouse button, tá? Então vai ser a variável que eu vou guardar o botão que foi pressionado. Então dentro aqui além de guardar mx, vou falar o seguinte, mbutton igual ao button. Eu não posso ter duas variáveis com o mesmo nome, tá? Então isso aqui tá button, aqui eu vou chamar de m de mouse button, tá? Então, sempre que um botão for pressionado, aqui embaixo vai modificar então essa minha variável que eu vou usar dentro da função render para imprimir alguma coisa. Então, por exemplo, ó, vou botar aqui um text na coordenada, sabe lá, 100 e quero imprimir o valor da minha variável button. Então, se eu rodar aqui agora, então vamos aumentar aqui um pouquinho na canvas, né? Ó, cliquei 0, soltei -2, 0, então tá aqui nessa posição aqui, logo em cima do mouse, 0, ó, cliquei 0, soltei -2, clica, solta, ó. O valor dessa variável alterna entre 0 clicado e -2 solto, tá? Então isso é bem como eu botei aqui no PDF, né? Ó, 0, botão da esquerda, -2 quando foi solto. E o que é o 2? O 2 é o botão da direita. Então vamos fazer mais um teste aqui. Ó. Vamos rodar novamente o nosso programa e vamos clicar no botão da direita. Ó. Cliquei direita 2, soltei -2, esquerda 0, soltei -2. Tá? Então direita, esquerda. Então vocês viram então que tá correto. Tá? Então conseguimos então ver que essa informação aqui do botão está correta. E o estado também ele vai indicar então se foi pressionado ou se foi solto. Então assim como eu fiz também aqui para o botão, também tem que ter uma variável para estado, outra variável para wheel e direção e assim por diante. Então você consegue mapear então essas informações e a partir disso então fazer implementações mais elaboradas, tá? Que é o que nós vamos começar a fazer agora. Então, olha só. Eu vou querer, por exemplo, desenhar na tela um círculo, por exemplo, vermelho quando foi clicado, verde quando estiver arrastando e azul quando o mouse estiver solto. Então, vamos dar uma limpada no nosso código, tá? É importante, né, que vocês tentem fazer isso sem olhar o vídeo, tá? Então, como é que eu posso implementar isso aqui usando essa abordagem? Sem agora olhar o código, tá? Aí depois que fizer, então, despausa o vídeo para ver, então, se a solução está parecida, tá? Possivelmente vai ter milhões de soluções diferentes, mas a ideia, então, é que eu consiga, então, acompanhar a evolução do clique de mouse, certo? Vamos lá, então, para o código, né? Então, para simplificar, eu vou apagar aqui o código que já fiz antes, que não é o objetivo, né? Vamos fazer agora um código novo. E eu vou querer, então, basicamente desenhar um círculo, né? Então, olha só. Então, eu tenho aqui minha variável button. Uma coisa. Tá? Então, olha só. Eu tenho aqui, então, a minha variável button. E agora também vou precisar de uma variável state. Então, int m state, que vai então indicar o estado do meu botão, certo? No momento agora que interessa mais é o estado, né? Então é o estado de pressionado ou estado de solto. Então olha só, então aqui embaixo nossa função mouse, então vamos botar aqui, né? Então m state igual a state. Pronto. Então agora também estou guardando o estado. Então aqui dentro agora da minha função render, vamos botar um teste condicional, né? If state, vamos lá. Voltando aqui para o nosso PDF, temos, né, que o estado 0 é pressionado e 1 é solto, tá? Então vamos para o código. 1 pressionado, 2 é solto. Então if state for igual a 0, 0 é pressionado? 0 é pressionado. Tá, então se for igual a 0, vou botar aqui um comentário, ó. Tá um comentário aqui que o botão foi pressionado, tá?
Então, se o botão foi pressionado, eu vou querer, por exemplo, então, usar uma cor 2, né? Era a cor vermelha, então vou botar aqui assim, vou botar aqui, ó, 1, 0, 0. Então, uma cor que eu sei que é a vermelha, tá? E agora, else, if. Se o state for igual a 2, é porque o botão foi solto. Então, color, vamos ver aqui a nossa terminologia. Clicado vermelho, solto azul. Certo? Então, vamos voltar para o código. Se foi solto, então color vai ser RGB, azul. Certo? Então, depois que eu escolhi a cor, eu vou botar aqui, então, aqui embaixo um círculo na posição, sei lá, 300, 300, com raio 40 e com 20 lados. Tá? Então, vamos ver se funciona, tá? Então, aqui tinha um errinho, ó. Falta um ponto e vírgula aqui. E vamos ver o que vai acontecer aqui. Deu um errinho aqui, tá? Aqui fala que state não foi, aqui embaixo, aqui no erro, ó, state não foi declarado. Porque, na verdade, minha variável é chamada de mState. Porque o state, ó, é a variável dentro da função mouse. O que me interessa é a variável m, né? Mouse state. Então, aqui tem que ser m. M com state com S maiúsculo. E aqui também m state com S maiúsculo. E vamos rodar aqui. Pronto. Vamos ver se funcionou, tá? Então, aqui está o nosso programa. Clicou com o mouse, soltou. Deixa eu ver uma coisa. Não está mudando de cor, por quê? Vamos ver por que isso não funcionou, tá? Vamos lá. Se mState for 0, eu pinto a cor de vermelho. Se não, se mState for 2, eu pinto a cor de azul. Vamos ver o que não aconteceu aqui. O state é o estado do botão. Vamos ver porque não quis fazer nada, né? Vamos pintar um círculo. O raio. Só um pouquinho. Ah, tá. Para o state, tá? Lembrando que ó, o state é 0 e 1, não é 0 e 2. Então, pressionado 0 e liberado 1. Tá vendo só? Então, vamos voltar para arrumar aqui. Se for 0 ou se for 1. Agora deverá funcionar, tá? Ó, pronto. Então, olha só. Agora funcionou. Então, olha só. Nosso programa, então, ele está aqui, ó. Quando eu clico, vermelho. Solto, azul. Clico, vermelho. Solto, azul. Certo? Então, esse então que é o nosso programa, tá? Então, já conseguem acompanhar então como que está acontecendo, ó, clica, solta, e ele vai mudando de cor, tá? Então, já temos então um controle, né, da nossa variável, que é o state. Então, aqui pressionado, está aqui um comentário, né, solto. É importante botar comentários, né? Com comentários vocês conseguem saber, né, que 0 é pressionado e agora que 1 é solto. Então não tem mais dúvidas, né? E o que mais faltou? Agora faltou uma coisa que é um pouco mais complicada. Vamos voltar aqui para o nosso PDF, que é tratar, por exemplo, o que é um arrasto do botão. O que significa arrastar o botão? Arrastar significa mover ele enquanto ele estiver pressionado, certo? Então, quando eu clicar, ele fica vermelho. E o que significa arrastar? Então agora, até vou deixar como exercício, tá? Vou fazer um pouquinho aqui para vocês verem que é um negócio um pouco mais complicado tratar o que é um arraste de botão, tá? Por quê? Basicamente, você tem que saber assim, ó. Se eu cliquei, então ele está clicado. E o que significa arrastar? Significa quando o mouse move de posição enquanto ele está clicado. Então, agora vamos precisar de mais variáveis para fazer isso, tá? Então, fica um exercício, então, implementar aqui a luzinha verde, que é justamente simular, então, um arraste de mouse pressionado, certo? Então, isso fica um exercício, meio um desafio assim, tá? Muito bem, vamos passar para frente aqui. Agora tem outro exercício aqui, ó. Eu quero desenhar 2 círculos na tela, quando o usuário clica. Tá? Então, para começar o problema, vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero clicar na tela e quero desenhar um círculo onde o usuário clicou. Tá? Pode parecer bem simples, então vamos ver como é que faz isso aqui, tá? Mas não é tão simples assim. Então, olha só,
Eu vou precisar, então, aqui eu tenho a coordenada do mouse, e agora eu vou precisar ter mais algumas variáveis que vão representar onde que vai ser desenhado esse meu círculo, tá? Então, vou botar aqui assim, ó, int, a variável, por exemplo, circle x e circle y. Então, são duas variáveis que vão armazenar em qual coordenada que eu vou desenhar o meu círculo quando o usuário clicar na tela. Apenas quando ele clicar na tela. Então, vou apagar isso aqui, tá? Por enquanto, não vou precisar mais disso aqui. Só vou deixar aqui uma cor, que sem cor tu não consegue desenhar nada, né? Então, deixa aqui uma cor, que vai ser a cor vermelha. E eu quero agora simplesmente desenhar um círculo onde o usuário clicar com o mouse. Vamos lá, então. Para isso, então, na função mouse, agora eu vou ter que começar a fazer uns testes condicionais aqui dentro. Ou seja, quando o usuário clicar, eu vou ter que guardar essa coordenada. Dentro da função render, ele vai desenhar sempre, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero desenhar aqui, por exemplo, na minha variável circle x e circle y, certo? Na posição 40, com 40 de raio e 20. Se eu rodar assim, o que vai acontecer? Essas variáveis elas não têm nenhum valor definido, então eu não sei quanto elas valem. Elas podem valer 0 ou podem valer lixo. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Rodando aqui, olha o que aconteceu, ó. Bem aqui em cima na tela apareceu um pedaço de círculo, tá? Por quê? Porque essas variáveis, quando elas foram criadas, elas valem por default 0. Tá? Então, se eu aumentar aqui um pouquinho, botar aqui 100, fica mais fácil enxergar, vocês vão ver então que está aqui em cima, ó. Aqui em cima é o ponto 0, 0, e ela está então desenhando a partir do ponto 0, 0. Mas o meu exercício era desenhar apenas quando o usuário clicar na tela e na posição que foi clicado. Então, como que eu posso fazer para não desenhar esse círculo quando o programa começa? Eu quero desenhar apenas quando o usuário clicar numa posição, tá? Agora vai começar a entrar mais lógica, tá? Até então, os nossos programas eram bem simples, tá? Mas agora começa a adicionar muitos testes condicionais, entradas, tratamentos, para fazer então aplicações mais elaboradas. Então, a partir de agora, então, os módulos vão exigir muito mais esforço do aluno de programação para poder, então, realmente, ao final dos módulos, conseguir implementar os exercícios e os desafios passados, tá? Vamos lá, então. Eu vou mostrar aqui agora, assim, duas soluções, tá? Uma solução, assim, bem feia e depois uma solução um pouco melhor. Como a gente não conhece ainda muitos recursos de programação, então, por enquanto, soluções não vão ficar muito bonitas, tá? Depois, usando estruturas, vetores e outras coisas mais, nós vamos criar soluções bem mais elaboradas, mais genéricas e jogos que são muito mais elaborados, mas que não necessariamente têm uma complexidade muito maior de implementação. Então, por exemplo, ó, se eu falar assim, ó, não quero que o círculo apareça na tela até eu clicar nele. Então, se eu falar assim, ó, eu vou inicializar essa variável, então, valendo menos 1000 e igual a menos, vamos botar aqui no código, menos 1000. Então, olha só. Então, se eu inicializar uma variável com coordenadas menos 1000, a Canvas vai desenhar essa variável lá fora da tela e não vai aparecer, tá? Então, rodando aqui, ó, tela branca. Então, aparentemente, não está desenhando nada porque eu não cliquei na tela. Então, é uma solução, assim, não muito bonita, tá? Mas é uma solução que vocês podem usar e cada problema vai ter uma solução diferente. Vocês vão ver, tá? E cada problema tem milhares de soluções. Então, essa é uma solução. Então, eu boto o círculo lá fora e a Canvas não desenha porque ele está fora do espaço, né? De coordenadas de 0 até 500, né? Que é o espaço, então, que a Canvas foi programada por enquanto, tá? Agora, quando o usuário clicar, então vamos lá, né? O que significa o usuário clicar na tela? Então vamos voltar aqui para o nosso PDF para ter certeza, né? Aqui o clicar significa que o botão, o estado pressionado. Então quando o estado for 0 é porque eu pressionei, certo? Então vamos voltar para o código. Então vamos lá, então o meu estado, né? Então, if se o meu estado for igual a 0, então vou botar aqui no comentário, né? Pressionado.
o que eu faço quando eu pressionar o mouse? Então, eu vou ter que atualizar a posição do meu círculo, eu vou copiar aqui em cima, para que o meu círculo X receba a coordenada do mouse quando eu cliquei, que é a variável mx. E a variável y recebe a coordenada my. Então isso aqui por enquanto não interessa. Só que interessa é saber quando o usuário clicou. Então, no momento que o usuário clicou, eu guardo as coordenadas na posição onde foi clicado. Certo? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó, o programa continua vazio. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. E se eu clicar aqui, pá, olha só, funcionou, tá? Então agora eu posso mover o mouse à vontade, mas o círculo continua na posição onde ele foi clicado. O que acontece se eu clicar agora em outra posição? Tipo aqui. Por que o círculo andou? Porque toda vez, né, que vocês clicarem, olhar aqui no código, toda vez que eu clicar, ele vai atualizar as coordenadas onde está o meu círculo. Então o círculo vai andar de posição. Certo? Então essa então, é uma forma então de eu clicar, fazer o círculo aparecer apenas quando eu clicar. Vamos ver outra solução aqui, ó. Aqui eu inicializei as variáveis, né, com uma posição fora da tela. Pode não ser uma solução muito bonita, tá? Como é que eu poderia fazer algo melhor? Eu poderia fazer algo assim, ó. Int clicou igual a 0. Então olha só, a variável clicou, ela representa se o usuário já clicou ou não. Então ela vai ter um valor 0 ou 1, tá? Não vai ter outra opção, tá? Então ela começa com 0 porque indica que o usuário não clicou. Então, por definição, né, aqui em C, né, 0, botar aqui em comentário, 0 igual a falso, tá? Então, o usuário não clicou. Então, vamos tirar aqui em cima a inicialização. Isso vai uma versão 2, né? Uma outra solução também é bem interessante. Agora, dentro da função render, olha só, if clicou é igual a 1, então, que 2 iguais é um teste condicional. Então, olha só, agora eu só vou desenhar dentro da minha função render quando o usuário clicou. Tá? Se o usuário não clicou, ele vem aqui no if dá falso, não vai desenhar nada. Então, se clicou, aí eu vou desenhar o meu círculo. Tá? Então, olha só, como é que agora eu sei quando o usuário clicou? Quando o usuário apertou o botão, eu falo o seguinte, a variável clicou é igual a 1. Então, o programa começa, a variável clicou vale 0. A função render não vai mostrar nada porque ele pergunta, clicou igual a 1? Não, clicou é 0. Então, ela não vai desenhar esse círculo aqui. No momento que o usuário apertar o botão, que é pressionado, aí eu guardo as coordenadas onde foi clicado e falo que a variável clicou é 1 e aí deverá então desenhar a nossa bolinha na tela. Vamos testar aqui. Pronto, tela branca. Clicou, apareceu o nosso objeto. Clicou, apareceu. Então, ela vai, que nem antes, quando clicar, ela aparece na tela. Então, qual a solução que é melhor? É a solução que eu boto aqui na coordenada -1000 ou a variável clicou? Certo? Então, isso é uma coisa que eu quero que vocês comecem a pensar para ver, então, as diferenças entre as várias formas de fazer a programação. Voltando aqui ao nosso PDF, agora tem um desafio de desenhar 2 círculos na tela. Ou seja, clica num, desenha, clica no outro e desenha. Tá? Como é que faz isso? Tá? Isso fica como exercício. Tá? Eu quero que vocês voltem para esse código aqui e clicou, não clicou e crie uma solução então para poder desenhar 2. Tá? Então, clicou uma vez, clicou outra, eles ficam em 2 posições diferentes, tá? Que lógica tem que usar, então, para poder desenhar 2? E olha que eu botei aqui, ó, a solução é inviável para vários círculos, tá? Então, como que você já tem conhecimento de programação, eu quero, tipo assim, tipo, abrir o Paint e vamos aqui abrir rapidinho o Paint para mostrar aqui, né? Então, se eu vier aqui no Paint, só um pouquinho, vou fechar aqui um pouquinho, só um segundinho, tá?
Se eu abrir aqui o Paint, então eu posso vir aqui desenhar, por exemplo, né? Vamos botar aqui. Eu posso desenhar um círculo, posso desenhar outro, posso desenhar outro, posso desenhar vários, tá? Claro, uma vez que eu desenhei, eu não posso mais vir aqui e mover eles, tá? Então é um pouco diferente, tá? Mas a ideia é que vocês possam ir clicando várias vezes e criando vários, tá? Vários círculos, tá? Mas por enquanto apenas 2, porque a nossa solução de programação ainda não está boa para suportar vários. Então faço uma solução com 2, por enquanto. Vamos ver agora então um problema um pouco mais interessante. Então eu quero desenhar um retângulo na tela. Desenhar retângulo, um tamanho fixo, não, eu quero desenhar um retângulo conforme o mouse aumenta, o retângulo aumenta. Então aqui tem duas soluções, tá? Primeiro, desenhar numa posição fixa. Então, começa na posição 10, 10 e desenha até a posição do mouse, tá? Que é a nossa solução primeira, que é a solução mais simples, tá? Vamos ver então como é que faço isso. Obviamente, vocês vão parar o vídeo e vão implementar e depois vão ver se a solução está correta ou não, tá? Vamos lá então. Então olha só, o básico, então vamos então esse exemplinho aqui nós já vimos, né? Então podemos aqui apagar ele, né? Não interessa mais. Eu quero então usar as variáveis mx e my. Então o primeiro exemplo é bem simples, tá? Nós vamos botar aqui então, né, um rect fill, certo? Tipo na posição 100 até a posição mx, my, tá? Então, à medida que o mouse vai andando, que não vou tratar nenhum clique, tá? Ele vai desenhar na posição 100, 100 até a coordenada do mouse, certo? Então, vamos rodar aqui e adivinha só, aqui está o nosso retângulo, tá? Então, a partir de uma posição fixa, posso vir para cima, posso vir para o lado, tá? Então, uma linha de código que eu fiz no nosso programa, então, que desenha um retângulo, certo? Então, esse não tem desafio nenhum, né? Então, o nosso primeiro desafio, então, aqui foi solucionado, né? Somente o arrasto do mouse. Agora, eu quero poder clicar numa posição qualquer e desenhar a partir dessa posição o meu retângulo, certo? Agora fica um pouco mais complexo, né? Por quê? Porque eu vou ter que ter uma posição inicial e vou ter que ter uma posição final, tá? Como é que eu posso fazer isso, então? Parem o vídeo, então, façam e vamos à solução. Tá? Então, eu vou ter que ter a mesma ideia aqui que nós vimos aqui antes, por exemplo, né, a nossa variável clicou. Tá? Então, quando o usuário clicou, eu vou precisar guardar então a posição. Então, vou mudar aqui, né? Vou botar aqui um rect, a variável rectx e a variável recty, que vai ser então a coordenada inicial, aquela coordenada onde o usuário clicou na tela e depois vai puxar. Então olha só, essas variáveis então, elas vão ser setadas, né, quando o usuário pressionar o mouse. Então vou botar aqui, né, aqui vai ser o nosso rectx, então que é a coordenada x do retângulo, e o nosso recty, que é a coordenada y, e clicou igual a 1. Por que clicou igual a 1? Só vou mostrar o retângulo quando o usuário clicou, né? Então, olha só. Vamos voltar aqui, né? If clicou for igual a 1. Então, vamos botar aqui para dentro, né? O que vai mudar agora? O que vai mudar é que agora o nosso retângulo não está mais na posição 100, 100. Ele está na posição rectx e na coordenada recty. Então, olha só. Como uma solução, vamos ver se vai dar certo, tá? Vou acompanhar aqui, ó. Eu tenho então coordenadas onde o usuário clicou para começar o retângulo. Quando o usuário clicou naquela posição, eu vou guardar então a posição de clique nessas duas variáveis aqui e vou indicar assim, ó, ele já clicou. E agora ele vai desenhar daquela posição que foi clicado até a coordenada atual do mouse, tá? Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Rodando aqui então, ó. O programa começa, eu posso aqui mexer o mouse e nada é desenhado na tela. Aí vou clicar e vou puxar. E olha só. Certo? Então eu posso até ir para cima, de coordenadas negativas. E se eu soltar agora, o que vai acontecer?
não acontece nada porque ele está sempre desenhando, tá? E se eu clicar novamente, aí ele vai atualizar a coordenada inicial e vai parar. Então, olha só. Como é que eu poderia fazer agora, como exercício, para que quando eu soltar o mouse, eu possa mover o mouse e o quadrado não ser mais modificado? Então, eu vou ter que tratar aquela variável up, né? Então, quando o mouse foi pressionado, quando o mouse for solto, para eu simplesmente, clico, desenho, solto, e agora o quadrado não se move mais, tá? Então, fica então como exercício, vocês pensarem um pouco então como que eu posso fazer isso. Então, aqui a gente já viu coisas bem interessantes, né, de programação, que é a ideia então de usar variáveis globais, variáveis de estado, que são 0 e 1, e a partir disso começar a usar testes condicionais para fazer situações mais elaboradas de programação. Continuando aqui então, vamos ver agora então algumas aplicações um pouco mais elaboradas, tá? Eu quero, por exemplo, tratar cliques em botões. Para que isso? Bom, toda interface gráfica no Windows tem botões para tudo, né? Então, como é que eu faço para simular um botão e tratar um clique sobre ele? A ideia é bem simples e ela consiste então em... Aqui eu fiz uma figura que ilustra, tá? Todo botão, em qualquer aplicação gráfica, ele consiste em verificar se o mouse foi clicado em cima do botão. E o que é clicar em cima do botão? Todo botão ele tem uma coordenada inicial e final no eixo X e uma coordenada inicial e final no eixo Y. Então, clicar sobre um botão significa fazer o quê? Perguntar se a coordenada do mouse MX ela é maior ou igual ao X inicial, que é o X mínimo, certo? E o X tem que ser menor que o X máximo. Então, ela já está alinhada com o eixo X. Aí faço a mesma coisa em relação agora ao eixo Y, tá? Então, com essa verificação aqui, eu posso perguntar se o mouse está sobre uma região. E se eu clicar sobre aquela região, então eu tenho um tratamento de clique sobre um botão, sobre uma figura, sobre qualquer coisa que vocês vão precisar implementar. Então, eu vou copiar esse código aqui, tá? Para ficar mais fácil, vamos copiar ele e vamos implementar, então, alguma coisa aqui, tá? Então, agora, para isso, eu vou definir o meu botão, ou seja, as minhas coordenadas inicial e final. Então, vamos lá. Int, vamos voltar para o código aqui. Então, vamos lá, vamos criar aqui a nossa variável, né? Xin, xfin, yin e yfin. São as minhas 4 variáveis que vão representar o meu botão, né? E eu vou tratar isso aqui, então, aonde? Eu posso tratar aqui dentro mesmo, tá? Então, quando o botão foi pressionado, eu posso perguntar, dentro da função mouse, se clicou em cima do botão ou não. Então, para começar, vamos definir nosso botão. Então, o nosso botão começa na coordenada 100, 100, por exemplo, tá? Por enquanto não está genérico, e termina na coordenada 200, 200, tá? Então, defini aqui meu botão. Para ver se ele funciona, vamos desenhar aqui, né? Então, vamos lá. Rect, posição rect agora. Rect na posição xin, yin, xfin, yfin. Certo? Vamos ver se funcionou aqui então. Não, aqui deu um errinho aqui em cima. Qual foi o erro? Deixa eu ver. Aqui faltou um igual, tá? Faltou um igual. Agora vamos rodar aqui. Pronto. Apareceu aqui. Tá ruim porque não apareceu o nosso retângulo, né? Ele não apareceu porque... Deixa eu ver uma coisa. Vamos desenhar aqui um render. Xin, yin, xfin, yfin. Por que ele não apareceu na tela? Vamos ver. Uma cor. Era para ter aparecido, tá? Aqui o outro, tá? Isso não interessa mais. Vamos tirar fora esse código aqui. Vamos ver. Xin 100. Aceita. Xin, yin. Tá? Eu inverti aqui a ordem, tá? Vamos arrumar aqui, ó. A ordem é xin também é 100. Aí xfin 200 e yfin 200, tá? Então aqui, ó, coordenada inicial 100, 100, coordenada final 200, 200, tá? Então agora deverá funcionar.
Pronto, apareceu aqui então o nosso retângulo, né? Tudo aqui em tempo real, né? Muito bem, agora eu vou querer clicar sobre esse retângulo e poder, por exemplo, como está aqui como sugestão aqui no PDF, né? Por exemplo, eu quero mudar a cor, ou fazer qualquer coisa com o meu retângulo quando clicar em cima dele, tá? Então vamos lá, então esse código que eu vou precisar, não sei se já tinha copiado ele, então olha só, voltando para o Code Blocks então, quando o botão for pressionado, tá? O que eu vou querer fazer? Eu vou precisar perguntar se, copia nosso código, então faça alguma coisa, né? Então, se o mouse X, que é a minha coordenada do mouse, ela estiver em cima dos limites do meu retângulo, o que eu vou fazer? Então, eu vou fazer assim, ó. Vamos botar assim, clicou igual a 1. Tá? Então, para indicar que eu cliquei em cima do meu retângulo, tá? Depois vamos ver o que a gente faz com isso aqui, tá? Então, por enquanto, vou botar aqui um preenchimento rect fill, tá? Então, se eu rodar aqui agora, tá aqui o nosso retângulo quadradinho. Se eu clicar em cima, não faz nada, porque eu não estou tratando ainda como se fosse um clique no botão. Vamos agora, então, adicionar agora uma lógica de clique nesse botão. Muito bem. Então, aqui, ó, se o MX, que é a coordenada do mouse, for maior que o XIN, for menor que o XFIN, e o Y maior e menor, então é porque eu cliquei em cima do botão. Então, clicou igual a 1. Então, agora vamos fazer o seguinte, ó. If clicou for igual a 1, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer, por exemplo, pintar numa cor qualquer, senão eu vou pintar ele em uma outra cor. Vou botar aqui em vermelho e aqui em cima está acho que vai ser um magenta. Vamos ver o que vai dar aqui, tá? Vamos testar aqui rapidão, então. Clicar aqui fora, nada acontece. Se eu clicar em cima, virou cor-de-rosa, tá? Se eu clicar, porque agora não vai mudar mais, tá? Porque eu não consegui, eu não fiz a opção de desclicar fora do botão. Então, se rodar novamente aqui, ó, eu posso clicar em qualquer posição, certo? Vocês podem ver aqui o mouse, né? Agora, no que eu clicar em cima, aí ele muda de cor, tá? Então, isso significa clicar em um botão. Esse clicar em um botão é o que vocês fazem a todo momento, quando vocês fazem aqui em qualquer aplicativo, ou clicar na tela, ou aqui em cima os botões do PDF, ou qualquer aplicação. O que faz, então, é um código semelhante a esse aqui, ó. Ele faz uma verificação se clicou no nosso botão. Aqui na nossa aplicação tem apenas um botão, né? Um retângulo. Mas numa aplicação maior eu tenho vários e vários retângulos. Como é que eu faria com vários retângulos? Nós ainda não vimos, então, como fazer isso, tá? Depois vamos ver, tá? Usando vetores e laço de repetição, que começa então, no próximo módulo. Então, por enquanto, para tratar um cliquezinho de botão, com isso que vocês já podem começar a fazer joguinhos, tá? Clicou no botão, dispara, por exemplo, uma bolinha para cima, uma bolinha para o lado, tá? Vocês vão conseguir já poder fazer com testes bem simples como esse, exemplos já bem elaborados. Então agora basta ser criativo, tá? Voltando para cá então, quando eu clicar no botão eu posso não exibir o retângulo, posso mudar de cor, e o nosso exercício, né, poder mover o retângulo quando eu clicar em cima dele e puxar, tá? Então isso como exercício para vocês fazerem em casa agora, essa parte de arrastar. Então, só relembrando, o que é arrastar? Arrastar, você tem uma coordenada onde foi clicado e uma coordenada atual. Então, se a coordenada onde foi clicado não for igual à atual, é porque o mouse está sendo arrastado. E aí, então, vocês podem mover um objeto na tela. Tá? Então, fica então como exercício. Tá? Então, clique sobre o botão, já dá para fazer muita coisa interessante de poder clicar com o mouse e, tipo assim, coletar caixinhas, coletar bolinhas, outras coisas mais. A parte de coletar a bolinha, vamos ver agora então, tá? Como é que eu faço o tratamento de clique sobre um círculo, tá? É semelhante, mas um pouco mais complicado, tá? Na verdade, a solução mais simples para fazer isso é um cálculo de distância, tá? Como o nosso curso é um curso com um foco de programação gráfica, então é meio natural que daqui a pouco vai começar a entrar mais e mais continhas para vocês poderem fazer
jogos e outras coisas mais, tá? Então, aqui nós temos então uma solução de um algoritmo que calcula então a distância entre dois pontos. Qual seria um ponto? Um ponto é o centro do meu círculo e outro ponto é onde está o mouse. Se essa distância for maior do que o raio do círculo, então eu cliquei fora. Se a distância for menor que o raio do círculo, eu cliquei dentro. Então é isso que esse código mostra. Então aqui tem a variável float distance, que vai representar uma distância. E a distância que é? É a subtração da coordenada do mouse, x1, y1, do centro do círculo, x2, y2. Então, só subtrair aqui, ó, x2 menos x1 ao quadrado, eu faço essa continha aqui, que é um cálculo de distância, e vocês então vão ter a distância até o círculo. Eu vou copiar esse meu código aqui, então, para não ter que digitar todo ele, e vamos fazer, então, o nosso clique também agora em um círculo, tá? Então, muito bem. Vamos definir aqui, ó, que o nosso... podemos até usar essa coordenada aqui do retângulo para fazer agora o nosso círculo, tá? Então, vamos lá. If clicou. Então, olha só. Dentro aqui do nosso teste condicional, quando um botão foi clicado, então agora eu vou perguntar se a distância também era menor que o círculo. Aqui no caso, mx representa a coordenada do mouse, né? E x e y representam então a coordenada do círculo. Então eu vou precisar criar duas variáveis a mais, que vai ser então aqui int x igual a, botar aqui, ó, 300 e y igual a 300, ponto e vírgula. Então 300 vai ser a coordenada do nosso círculo. Então vamos desenhar o nosso círculo aqui embaixo. Então aqui um círculo tá com preenchimento na posição XY, raio 50 e 20 lados, tá? Então se eu rodar só isso aqui, ele deverá desenhar agora o meu retângulo. Aqui deu um errinho, tá? Aqui, ó, faltou uma variável, ó. Qual é o raio do meu cilindro? Tá aqui nosso círculo, tá? Círculo, é mais claro, né? Então nosso círculo, vamos criar aqui em cima então mais uma variável chamada int raio do meu círculo, que nós falamos que tinha aqui 50, né? Então foi o seguinte, ó. Então aqui vai ser o raio do círculo, que vale 50. Então olha que interessante, ó. Aqui antes estava uma variável fixa, uma constante, agora eu botei uma variável, né, que vai ser o nosso raio do círculo. Então essa variável aqui, já pintou aqui embaixo também, ó, tá? Então 2 clica na variável e já mostra todas as ocorrências daquela variável. Então agora, nós temos aqui, ó, em relação ao nosso círculo, né, temos a posição do círculo e o raio do círculo. Então vamos usar aqui a posição e o raio. E aí, dentro da função de mouse, quando eu cliquei numa posição, eu vou perguntar então se a distância, que é a distância entre o centro do círculo e o raio, é menor do que o raio do meu círculo, tá? Vamos ver se vai compilar agora. Pronto, compilou. Então, olha só, clicando aqui, ó, claro, quando eu cliquei aqui no meu quadrado, ele já mudou a cor para os dois, tá? Se nós podemos fazer uma coisa melhor, vamos arrumar aqui em cima. Então, se clicou for igual a 1, podemos agora tirar fora aqui o nosso retângulo, tá? E vamos também tirar fora aqui o nosso retângulo, que eu quero simplesmente agora tratar o clique. Então, eu posso clicar em qualquer lugar aqui, não vai acontecer nada, tá? A minha ideia é quando eu clicar aqui em cima, então no meu círculo, né, que ele muda de cor. Então, por enquanto, nada está acontecendo. Vamos arrumar isso aqui, então. Por quê? Faltou nós vir aqui no código, né, e aqui não está comentado, faça alguma coisa. O que eu vou querer fazer? Aqui está um comentário, não. Eu quero fazer o seguinte, ó, eu quero indicar que clicou igual a 1, ou seja, que eu cliquei dentro do círculo, tá? Então, para ver se isso funciona, então eu vou usar aqui a mesma lógica de antes, para que quando clicou igual a 1, ele vai mudar aqui de uma cor vermelha para uma cor de rosa, tá? Se eu botar uma cor diferente aqui, é só trocar aqui, tipo aqui 0.5, tá? Então aqui vai ser uma cor já bem diferente. Vamos ver o que vai sair. Então,
Aqui, ó, tem uma função chamada sqrt. O que é sqrt? Vou botar aqui no PDF, né? O sqrt ele representa a square root, que é a raiz quadrada. Então, esse símbolo aqui de raiz quadrada tem uma função na linguagem C que já calcula para mim a raiz quadrada. De quê? Dessa expressão aqui, ó. Toda essa expressão aqui, eu vou calcular a raiz quadrada dela. Então, dessa forma aqui, então, você tem várias funções prontas matemáticas, tá? Então, vamos usar aqui a função sqrt e vamos rodar aqui. Se eu clicar, então, vamos ver se vai funcionar, tá? Clicar fora aqui, opa, já clicou demais, tá? No primeiro clique que ele já trocou a cor e foi para uma cor amarela. O que deu de errado aqui? Vamos ver. Se a distância for menor do que o nosso raio do círculo, o nosso raio do círculo aqui vale 50, e eu cliquei aqui na posição, vamos ver aqui, na posição, calculei a raiz quadrada, fiz o cálculo da distância, se for menor, clicou. Se clicou, ele vai mudar de cor. Novamente aqui, ó. Então aqui, se eu clicar em cima, ele mudou. Se eu clicar fora do meu círculo, também mudou. Por que isso? Vamos fazer mais um teste aqui, ó. Se clicar aqui bem no cantinho, também mudou. Bom, voltando aqui então, eu percebi qual foi o erro, tá? O erro é bem interessante, tá? Porque eu estava calculando errado a distância. Por quê? Olha só, aqui em cima eu falei que as variáveis, né, x e y representam a posição do meu círculo, né? O problema é que as variáveis x e y, olha só, elas são as mesmas x e y que são parâmetros da minha função de mouse. Quando tem uma variável local e uma variável que é global com o mesmo nome, ele sempre vai usar a variável local ao invés da variável global. Então, olha só, quem não tinha feito antes, mx e my, variáveis, mouse x, mouse y. Como botei aqui só x e y, então tinha um conflito de duas variáveis com o mesmo nome. Então, são variáveis, inclusive aqui estava um nome ruim, por quê? Por que só x e y? Né? Então, vamos botar aqui, ó, círculo x e círculo y, tá? Ou seja, agora eu tenho uma variável bem mais significativa, que é a posição do círculo x e a posição do meu círculo y. Então, olha só, quando eu for fazer a verificação, eu tenho que perguntar, então, a distância, não de x aqui, mas sim de círculo x. Qual foi o problema? O problema foi que eu copiei o código do meu PDF. Então, e aqui, então, tem que ser círculo y e aqui, círculo y. Então, um aprendizado bem importante, né? Eu também já conhecia isso, que copiar e colar código é uma coisa assim muito complexa. Aqui funcionou perfeitamente. O problema é que a variável que eu usei aqui dentro era a mesma variável que estava aqui. E aí, então, ele vai usar esse x. Então, ele vai perguntar a distância dele com ele mesmo, a distância de x com mx. Como os dois são o mesmo, a distância vai dar sempre zero. Tá? Então, eu tenho que perguntar a distância da posição do meu círculo com a posição do meu mouse. Então, agora sim. Então, olha só porque eu copiei aqui a formulação aqui de antes, a formulação aqui está correta. O problema é que essas variáveis já existiam no meu código. Tá? Então, fica mais um lembrete importante. Tá? Coloquem sempre nomes bem significativos para as variáveis, até para evitar que tu tenha o que aconteceu aqui, tu tem uma variável local e uma variável global, ele vai sempre usar a variável local. E aí, então dava dando um erro de cálculo de distância. Tá? Então, testando agora aqui, vamos ver se vai funcionar agora. Então aqui, claro, aqui agora tem que desenhar aqui deu um errinho aqui. Então aqui tem que ser na coordenada círculo x e agora círculo y. Vamos ver se não tem nenhum errinho mais. Pronto, agora funcionou. Vamos ver agora. Então cliquei aqui fora e nada está acontecendo. Agora se eu clicar aqui em cima, pronto, agora mudou, tá? Então agora consegui também fazer cliques em círculos, tá? Então agora se eu clicar fora não vai mudar, tá? Mas se eu rodar a aplicação novamente aqui, vocês vão ver então que se eu clicar aqui na beiradinha nada acontece. E se eu clicar exatamente na borda,
ela já tratou o clique, tá? Então, aqui um exemplo bem importante, né, de duas coisas, tá? Primeiro, você sempre tem que colocar nomes significativos para as variáveis, tipo círculo x, círculo y, como estava aqui em cima, né, xin, xfim, coordenada do retângulo, ou a variável raio do círculo. Então fica bem sugestivo e não vai conflitar com outros parâmetros da minha função. Então, dentro da função então mouse, se a distância que eu calculei aqui em cima for menor que o raio do círculo, então a variável clicou igual a 1, e aí então, aqui eu usei para fazer uma depuração, vamos ver isso mais na frente. Então, no momento que tu clicou, ele vem aqui e muda de cor, então, e nós temos agora então um clique, certo? Muito bem, então mais um exemplinho bem importante para fazer tratamento de cliques. Então até agora nós vimos então entrada via mouse. E como é que funciona a entrada via teclado? A ideia é a mesma, só que agora ao invés de usar a função mouse, nós vamos usar a função keyboard, tá? Voltando aqui para Canvas, então logo aqui embaixo, depois da função mouse, tem a função keyboard. Como vocês podem ver aqui, então, que é uma função que vai tratar, então, teclas que forem pressionadas, tá? Então é mais simples do que usar o mouse, tá? Como é que funciona um teclado, tá? Existe uma convenção, que é uma tabela chamada ASCII, que ela mapeia todos os caracteres do teclado e outras coisas mais para uma representação numérica, tá? Na verdade, não existe no computador a letra A ou a letra B. Se nós vier aqui na tabela e vamos procurar pela letra A, vamos ver que a letra A, na verdade, ela representa o número 65. E que a letra A minúsculo representa o número 97. Obviamente, o B 98, o C 99 e assim por diante, tá? Então, cada letra tem uma associação. Da mesma forma que aqui eu marquei em vermelho, ó, o 13 eu represento a tecla Enter, que é essa tecla grandona aqui no teclado. O 27 representa o ESC, que aqui bem em cima do teclado aqui a tecla ESC. Também tem aqui o espaço, que é o caractere 32, tá? Então, aqui eu marquei os principais, tá? Que vocês podem mais usar, mas tem todos aqui praticamente, inclusive letras e números. E nós vamos mostrar então agora como é que eu posso usar isso para fazer então os nossos programas gráficos, tá? Ou também programas não gráficos, tá? Então olha só, vamos lá na nossa Canvas então, aqui no nosso programa, e aqui tem a nossa função keyboard, né? Então ela recebe como parâmetro a tecla que foi pressionada. Então quando eu pressionar uma tecla, que ele vai imprimir no console, tá? Qual tecla foi pressionada. Então, para mostrar aqui, rodando aqui do nosso programa, aqui então está ele, fiquem atentos aqui no console, tá? Então, por exemplo, ó, vamos clicar aqui na tecla A, ó, tecla 97, liberou 97. Então, cada vez que eu aperto na tecla, então, o A 97, o B 98, o C 99, e assim vai, tá? Então, posso também apertar espaço, que é 32. Então, aqui ele está imprimindo no console todas as teclas que forem pressionadas. Mas para nós não interessa o console, a gente está interessado aqui na Canvas, né? Então vamos passar essa informação para dentro da Canvas. Então, obviamente, eu vou precisar de uma outra variável global, que eu vou chamar aqui então de int, chamar aqui de tecla, tá? Que vai representar qual tecla foi pressionada. Para quê? Para dentro da render eu poder mudar, por exemplo, uma cor, um formato, enfim, qualquer coisa, tá? Então, quando uma tecla for pressionada, então eu venho aqui no meu código, né, na função keyboard, então eu posso, por enquanto, comentar isso aqui, e falar assim, né, que tecla vai receber o parâmetro key. Então essa variável key aqui vai ser atribuída à minha tecla. Então agora, dentro da função render, ou dentro da função keyboard também, em qualquer parte do código, eu posso perguntar qual foi a última tecla pressionada, e aí, a partir disso, fazer alguma coisa, tá? Então, por exemplo, para começar aqui, vamos dar
Por exemplo, eu vou querer o seguinte, ó. Vou querer botar um text na posição, sei lá, 10, 10 da tecla. Então eu quero imprimir na tela, de forma aqui bem simples, tá? Qual foi a tecla pressionada, certo? Então rodando o programa aqui, ó, aqui em cima já apareceu, por enquanto, o valor 0. Se eu apertar espaço 32, A, como vocês podem ver, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, ó. Aqui em cima, 97, B, tem que dar um foco em 98, C, D, E, F, G, H, tá? Também tem letras minúsculas, ó, 65, se eu apertar aqui F5, F6, F7, espaço, Enter, ó, eu falei que o Enter é o 13, ó, espaço 32, ESC 27, então eu consigo mapear todas as teclas e agora com isso fazer alguma coisa, tá? Então vamos fazer alguma coisa com isso aqui, tá? Então por enquanto eu apenas imprimi na tela, na Canvas, ao invés de imprimir no console, imprimi a tecla que foi pressionada, tá? Aí eu posso fazer o seguinte, né? Por exemplo aqui, ó, if tecla for igual a 32, que eu sei que é o espaço, então, por exemplo, eu vou querer desenhar, sabe lá, vou querer desenhar um círculo na posição 20, 20, e ele vai ter aqui um raio de 50 e 20 lados. Tá? Então, quando eu apertar o espaço, deverá então aparecer na tela agora um círculo. Tá? Vamos rodar aqui então. Se eu focar aqui, dar um espaço, pronto. Apareceu então aqui em cima um círculo, como tinha programado. Aqui em cima um círculo com raio e parâmetros que eu passei. Tá? Então, que foi justamente esse código aqui. Tá? Então, o entrada teclado eu posso usar para fazer o quê? Posso usar para várias coisas, não só para desenhar na tela um círculo, tá? Então, por exemplo, ó, eu posso então imprimir a tecla digitada, a gente já fez, posso desenhar figuras associadas, já fiz, ou posso mover um objeto com as setas, tá? Então, setinha para a esquerda, o quadradinho vai andar para a direita, vai andar para a esquerda, então eu posso mover ele usando as minhas setas direcionais, tá? Então, só para mostrar bem rapidinho como é que faz isso, então, vamos fazer um pequeno exemplo aqui, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, o nosso círculo, né, que estou desenhando na posição 300, 300, e quando apertar uma tecla, eu vou querer mover o círculo para a direita, então, vamos usar essa variável aqui, né? Então, a primeira pergunta é, na keyboard, né, qual é a tecla seta para a direita? Então, eu vou rodar o programa aqui, e vou apertar seta para a direita, e apareceu aqui em cima, na Canvas, o número 202. Então, eu sei que 202 é seta para a direita. Então, olha só. Voltando aqui no código, na função keyboard, if, então, a nossa key for igual, né, a 202, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o círculo X mais igual a 10. Então, o meu círculo do nosso exercício de antes, ele vai incrementar a posição dele em 10 pixels para a direita, quando eu apertar a tecla seta para a direita, que vale 202. Rodando aqui, então, e vamos lá, seta para a direita, e olha só, o nosso, então, círculo, está dando foco na janela, ele vai andar para a direita. Seta para a esquerda não faz nada, porque ela não foi programada, né? Então, seta para a direita, ela anda. Então, com isso, agora você já tem em mãos uma ferramenta para poder fazer programas e jogos interativos bem elaborados, usando combinação de teclado e mouse. E agora, então, vem os desafios, né? Desse final de módulo 4, que foi o módulo, por enquanto, o mais pesado que vocês já tiveram. Agora vocês vão poder, então, fazer coisas mais elaboradas. Então, exercícios para casa, tá? Primeiro deles, reproduzir o exemplo do sistema de coordenadas cartesiano. Aqui, né, quando eu mexi o mouse, ele desenhava aqui as coordenadas x e y. Então, você já tem condições de fazer isso aqui, que também é uma coisa bem simples, tá? Aqui eu usei duas linhas, ao invés de desenhar retângulo, eu desenho com várias linhas, tá? Então, é um exemplo. Algo mais elaborado ainda, um jogo de ping-pong, tá?
É semelhante ao nosso demo da aula passada, que é o círculo andar para a direita e para a esquerda, só que em vez de bater nos cantos, ele vai e volta, eu quero que você implemente como se fosse uma raquete. Se a raquete estiver na direção da bola, a bola vem, bate e volta. Agora, se vocês baixar a raquete, a bola vem, sai da tela e vocês perdem o jogo. Tá? Então, é uma versão super simples de um jogo de ping-pong, tá? Para você começar então a explorar o uso de teclado e mouse para interação. Um exemplo então mais elaborado ainda é simular tipo um jogo Space Invaders, tá? Então eu vou ter aqui embaixo um exemplinho bem simples, tá? Que você tem aqui em cima alguns retângulos que podem representar os inimigos, tá? Seja o que for. E aqui embaixo tem um canhão que vai lançar bolas que vão subindo para cima, semelhante à animação do módulo passado. Vocês podem usar as setas direcionais para mover o canhão para a direita e para a esquerda, ou podem usar o mouse, e quando clicar com o mouse, apertar o espaço, apertar a letra A, B, C, D, qualquer tecla que vocês quiserem, ele vai lançar então essa bolinha que vai subindo, e aí vocês então vão ter que calcular a colisão dessa bolinha com a minha caixa, tá? Colisão pode ser mais aproximada, você pode fazer uma coisa mais elaborada, mas usando aquele princípio, né, de calcular a colisão de clique num retângulo ou clique na bolinha, ou agora bolinha com retângulo, pode começar a complicar um pouco mais, tá? No momento em que vocês acertam uma dessas caixas, ela some da tela. Então como é que eu posso fazer para ela desaparecer? Eu vou ter que ter mais variáveis indicando, a caixa da esquerda ainda está visível. Quando acertou, aquela caixa agora vai ter uma variável que fala assim, essa variável agora, essa caixa não é mais visível. Então, se não, você começa a programar até que você tem que remover todas as caixas que estão em cima do jogo, tá? Eu botei aqui apenas duas, por quê? Como nós não vimos ainda vetores e lastro de repetição, mais que isso vai ser só trabalho braçal, tá? Depois nós vamos aprender a fazer um jogo que vocês podem colocar em cima 1000 caixas e a programação vai ser igual como se fosse 2, tá? Ou 1 milhão, então não vai ter diferença nenhuma processar 1, 2 ou 1 milhão de itens diferentes, tá? Então essa que vai ser então a ideia que nós vamos começar a abordar nos próximos módulos. Mas nesse momento é importante que vocês agora sentem aqui, investam bastante tempo nesses módulos aqui, não tenham dúvidas na forma de criar variáveis, e passar parâmetros, e encontrar os erros, e depurar, e por que não está certo, tá? Para, de agora em diante, começar então a fazer demos cada vez mais elaborados. Eu até deixei aqui os meus demos de hoje também feitos todos em tempo real, até para mostrar assim, que realmente, mesmo programadores mais experientes às vezes cometem erros, tá? Isso é normal, mas o importante é saber buscar e descobrir qual é o erro e achar uma solução para eles, tá? Então, para esse módulo, então, agora ficam muitas atividades para vocês fazerem. Podem aqui tranquilamente investir uma semana de tempo para fazer esses demos, e também aqui embaixo, pense em outros jogos e implemente, tá? Comecem a pensar em tudo que vocês podem já fazer com o que vocês já sabem até esse módulo. Então, até o nosso próximo módulo, que vai ser o módulo 5.